Esse vídeo é sobre o passo a passo para desenvolver um algoritmo. Atividade apresentada ao curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura EAD da FAMIG para o professor João Carlos, da disciplina de Algoritmos e Programação. Um algoritmo nada mais é do que um conjunto de passos para a realização de uma determinada tarefa. O que é importante entendermos é que um algoritmo não precisa ser necessariamente algo ligado à tecnologia. Na realidade, o tempo todo estamos criando algoritmos para realizarmos diversas tarefas. Ao contrário do que alguns pensam, os algoritmos não necessitam de uma linguagem de programação para serem analisados e compreendidos. A maneira como são representados é autossuficiente, além de utilizar formas simples de serem criados e interpretados. Eles podem ser representados por meio de linguagem textual, pseudolinguagem e fluxograma. Nesta imagem, temos um exemplo de um algoritmo representado na forma de fluxograma de processo simples. Cada bloco no fluxograma representa uma ação a ser tomada. Os elementos dos fluxogramas são compostos por início, entrada e saída de dados, atribuição e fim. A utilização de fluxogramas não é recomendada somente quando o algoritmo se torna muito extenso, contendo diversos elementos, fazendo com que seu objetivo, que é facilitar a interpretação do algoritmo, não seja cumprido. Um algoritmo deve responder aos seguintes questionamentos: quais os dados de entrada necessários? Isto é, possuir um estado inicial. Qual a sequência correta do processamento? Deve consistir de uma sequência lógica finita de ações claras e precisas. Quais os dados de saída? Deve produzir dados de saída corretos. E, por fim, qual a sua delimitação? Ele deve possuir um estado final previsível. Enfim, vejamos uma aplicação que calcula a despesa diária de um automóvel. Os dados de entrada são o total de quilômetros percorridos no dia, o custo do litro, a média de consumo do veículo, o total diário de gastos com estacionamento e pedágios. Nesse caso, para que haja uma sequência correta do processamento, primeiro deve calcular a quantidade de litros gastos por dia, em segundo, calcular o valor dos litros consumidos, e em terceiro, a soma de todas as despesas, para que no dado de saída resulte no valor total em reais gastos no dia. Obrigada!